Olá, galerinha! Vamos aprender um pouco sobre frações. Primeiro, pense numa pizza deliciosa como essa nessa ilustração. Ela foi repartida em 8 partes iguais. Cada parte dela representa 1/8. O 8, a quantidade de partes que ela foi repartida, fica embaixo como denominador. E as partes que você comeu ficam em cima. Se eu peguei uma parte, 1/8. Se eu comi metade, ou seja, 4 partes dela, então 4/8. Se eu tivesse comido 6, 6/8. Vamos ver alguns exemplos de frações. Primeiro, você está vendo aí o inteiro, né? A bolinha, o círculo todinho foi repartido em 4 partes e 3 pintadas, 3/4. Em 4 partes e uma pintada, 1/4. Agora, 1/4, 2/8, só foi pintada 2 partes. No outro, foi repartido em 4 e uma só pintada, 1/4. No outro, foi repartido em 16 partes. 16 é o denominador e as partes pintadas, o numerador, 4/16. Vamos ver mais alguns exemplos. Na primeira ilustração foi repartida em 2 partes iguais, pintada apenas uma 1/2. Na segunda ilustração foi repartida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais e pintada apenas 5. Então a resposta correta seria 5/6. Na terceira, 1/3, porque foi repartida em 3 partes. Na quarta, 1, 2, 3, 4, 5 partes repartidas e 3 pintadas, 3/5. Na outra parte, foi repartida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais e apenas pintadas foram 5 partes, então 5/8. E assim também do outro lado, as partes repartidas ficam no numerador e as partes pintadas ficam no numerador. Denominador, parte de baixo, partes repartidas. Numerador, as partes pintadas ou as partes que você comeu, que é o numerador, fica na parte de cima da fração. Olhem os desenhos, pensem um pouco no que cada um representa e vai meditando para vocês nunca esquecerem do que é uma fração. Fração é a parte de um todo. O todo fica embaixo no denominador e as partes pintadas ou tomadas ou comidas ficam em cima no numerador. Olha ali em cima, do lado direito, na coluna direita, 4 partes foram repartidas no círculo e apenas uma pintada, 1/4. Agora, como que eu leio as frações, hein, gente? 5/4, esse 5/4 é a mesma coisa que o 5 em cima e o 4 embaixo, 5/4. O 3/5 é o 3 em cima e o 5 embaixo, 3/5. 2/6, 5/7, 4/8, 3/9. Ao invés de eu colocar a fração um número embaixo do outro, eu posso colocar com uma barra assim também. 4/8 é o 4/8, é o 4 em cima e o 8 embaixo. Mas existem vários tipos de frações. Vamos ver alguns tipos de frações? Nós temos aí as frações próprias, impróprias, aparentes e não aparentes. Logo em cima tem alguns exemplos aí, 2/5, 6/7, 4/8, 3/6, 5/9. São exemplos de frações próprias, em que o numerador, a parte de cima, o número de cima, é menor que o denominador, que é o número de baixo. Nas frações impróprias já é o contrário. O numerador é maior do que o denominador. Os exemplos estão aí. 6/3, 9/6, 4/2, 8/7. Nas frações aparentes, o numerador da fração é múltiplo do denominador, ou seja, 10/5. O 10 é múltiplo do 5, porque 5 vezes 2 dá 10. 6/3. O 6, que está em cima, no numerador, é múltiplo do 3. Nas frações não aparentes não acontece isso. Então, nas frações não aparentes, o numerador da fração não é múltiplo do denominador. Por exemplo, 9/5, 7/2, o denominador é maior, mas não é múltiplo. Vamos ver agora as frações mistas. O que seria uma forma mista de uma fração? É como vocês estão vendo aí na figura. 2 inteiros e 1/3. O 7/3, na verdade, pode ser escrito como 2 inteiros, esse doisinho sozinho, 1/3 da fração. Como assim? Vamos entender.
Como transformar uma fração imprópria, que o numerador é maior do que o denominador, no número misto? Como que a gente faz isso? Como aquele 7/3 que estava ali atrás. Para transformar uma fração imprópria em uma mista, basta dividir a fração pelo denominador, sendo que a parte inteira vai ser o quociente, aquele resultado da divisão. O resto vai ser o numerador e o divisor, o denominador. Vamos ver o exemplo. Olha aí, 21 quintos. Basta dividir o 21 por 5, que vai dar 4, e vai sobrar 1. Então, o 4, que é o resultado, fica do lado de fora, como se fosse a parte inteira. E o 1, que é o resto, vai ser o numerador, e o 5, o denominador. Desse jeito, eu transformei uma fração imprópria de 21 quintos, que o numerador é maior do que o denominador, no número misto. Observem bem como que faz aí, gente. Posso fazer o contrário também. Posso transformar um número misto em uma fração imprópria. Como que eu transformo um número misto, aquele número que tem um doisinho, ou que tem qualquer número antes da fração? Como que eu faço isso? Para fazer o processo inverso, isto é, transformar a fração mista em uma imprópria, basta conservar o denominador, depois multiplica pela parte inteira, que é aquela parte que fica do lado de fora, e soma com o numerador. É bem simples de fazer. Nós vamos ver agora alguns exemplos de como que a gente consegue transformar uma fração mista, que tem o númerozinho do lado de fora, numa fração imprópria. Vamos ver os exemplos. Olha aí, 5 inteiros e 2 terços. Pega e multiplica o 3 pelo 5, o denominador pela parte inteira. 3 vezes 5, 15, mais o 2, soma com o de cima, soma com o numerador, vão dar 17 e você repete o denominador, que seria o 3. Então, basta fazer desse jeito. Multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. Vamos ver mais um exemplozinho aí. 7 inteiros e 1 terço. Você vai pegar o 3, vai multiplicar pelo 7, 3 vezes 7, 21, vai somar com o numerador, mais 1. Então, vai ficar 22 e repete o denominador, que é o 3. Embaixo não apareceu, mas tem aí um número. Qual o número que daria 72 na tabuada do 8? Ah, o 9 vezes 8 dá 72. Mais o 2, 74. Então, vai ser 74 sobre o 9. O número que está escondido seria o 9. Vamos ver agora frações equivalentes. O que serão as frações equivalentes, gente? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Se quisermos encontrar frações que são equivalentes para uma fração, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Então, para achar uma fração equivalente, você vai pegar e vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Não vale multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Senão, nunca vai ser equivalente. E tem como provar também se são equivalentes ou não. A gente vai ver isso. Olha o exemplo de frações equivalentes. 2 terços. Escolhi multiplicar por 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 3 dá 9. Então, 6 nonos é uma fração equivalente do 2 terços. O 18, 20, eu vou dividir pelo mesmo número embaixo e em cima. Também pode ser. Então, vai dar por 2, 18 por 2, 9. 20 por 2, 10. Também, 9 décimos é uma fração equivalente do 18, 20. E sabe qual é o símbolozinho que mostra qual é equivalente? É um tio. Esse tiozinho que vocês estão vendo aí representa que 4 sextos é equivalente a 2 terços. Bonitinho, né? Ao invés de colocar igual, pode colocar igual ou pode colocar esse sinalzinho do tio para mostrar que são equivalentes. Como que você prova que é equivalente? Se você multiplicar o numerador de uma pelo denominador da outra, tem que dar o mesmo valor do numerador da outra pelo denominador da primeira. Por exemplo, 2 vezes o 6 dá 12 e o 3 vezes 4 também dão 12. Então, você sabe que essas frações são equivalentes. É um bom teste para vocês fazerem para ver se está certo ou errada a questão que vocês resolveram. Multiplica em cruz o 2 pelo 6 e o 4 pelo 3, sempre assim, para saber se é equivalente ou não. Mas ainda tem as frações compostas ou complexas, que são frações onde o numerador e o denominador também são frações. Coisa esquisita, né? Vamos ver um exemplo aí? Como assim, gente? Uma fração e outra fração? Existe essa daí também, gente. Olha aí, uma fração composta. 2 terços, fração 5 sextos. Como que a gente resolve isso? Mais pra frente nós vamos ter uma outra videoaula
que vai nos mostrar como resolver. Mas, terminando, eu estou muito feliz por vocês estarem entendendo frações, conteúdo super importante. A minha carinha de feliz aí, ó, ó. E nunca desistam se vocês não entenderam. Quando tudo está perdido, pense que pode ter uma saída. Olha aí, olha essa ilustração e reflita na frase. Quando parece estar perdido, não desista. Um beijo a todos, gente. Prestem bastante atenção nos conteúdos. Um abração. Tchau.